Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente vai falar sobre Trump e a inflexão da grande estratégia dos Estados Unidos. E para isso eu tenho a alegria inenarrável de receber aqui a pesquisadora, a amiga e também editora do Observatório Político dos Estados Unidos, a Tatiana Teixeira. Assim, basicamente, eu sou hoje editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, né. Eu acho que, estou aqui no âmbito dessa parceria no momento, parceria com a Escada, é um programa que eu admiro muito e acho que pode ser bem longevo essa parceria. Sou doutora em Ciência Política pelo UPERJ, depois IESB, mestre em Relações Internacionais, jornalista de formação e, enfim, estou de volta aí, vamos embora. Olha, o OPEU já teve aqui várias vezes, vários pesquisadores do OPEU já passaram aqui, pesquisadores e pesquisadoras do INEU, mas agora o Chutando a Escada e o OPEU firmaram uma parceria inédita. Uma vez por mês, pelo menos, o OPEU vai assumir aqui o Chutando a Escada para tratar sobre assuntos relacionados à política trumpista. Tati, muito obrigado por estar aqui comigo. E para colocar esse bloco na rua, para começar com tudo, o ano de 2025 aqui no Chutando a Escada, falando sobre Trump. A gente tem a alegria de receber aqui um grande especialista, o professor doutor Williams Gonçalves. Eu sou o Williams Gonçalves, minha formação acadêmica é graduação em História, mestrado em Filosofia Política e doutorado em Sociologia das Relações Internacionais pela USP, e sou professor titular da cadeira de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERN. E é um prazer muito grande estar participando aqui dessa conversa. Muito obrigado, Williams. Muito obrigado, Tati. E olha, antes da gente ir pro papo, se você não conhece o OPEU, você tem que parar tudo e acessar o OPEU. O OPEU como eu disse, é o Observatório Político sobre os Estados Unidos, e lá você vai encontrar diversos textos sobre o que está acontecendo no país. O OPEU costuma trazer contribuições muito importantes para reflexão sobre o que acontece nos Estados Unidos, né? Então recomendo demais OPEU, www.opeu.org.br. Entra lá, não perde tempo não. Então vamos lá, vamos pro papo? Então com vocês, Tatiana Teixeira e Williams Gonçalves, que vão falar sobre o trumpismo e a inflexão da grande estratégia dos Estados Unidos. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Eu queria começar pelo básico, tá. Eu acho que um pouco de definição conceitual não faz mal, né, assim, Williams, falar para o pessoal que está ouvindo, diferença entre política externa e grande estratégia. Aí daí a gente parte, acho que, para as análises, né, mas tendo essa base. Na academia, o conceito de grande estratégia é, é muito discutido, né? Como, como tudo que acontece na academia, há uma preocupação muito grande no refinamento do conceito, na precisão. Mas nós podemos entender, né, grosso modo, né, que grande estratégia é um conceito, é uma ideia reservada às grandes potências, aquelas que têm expectativa de exercer a hegemonia, porque a grande estratégia movimenta, né, um rol de recursos que não são acessíveis aos pequenos e aos médios estados, não é? Então, para se ter uma grande estratégia, é necessário ter uma forte economia, tem que ter um determinado nível de desenvolvimento tecnológico, tem que ter forças armadas respeitáveis, eu acrescentaria poder nuclear, tem que ter poder cultural, quer dizer, tem que ter uma capacidade de intervenção global. Então a grande estratégia própria, é específica dos grandes estados, ao passo que os pequenos e os médios estados desenvolvem políticas externas, desenvolvem mecanismos para
sobreviver e se beneficiar da melhor maneira possível das relações que mantém com todos os estados do sistema internacional. Eu queria entrar numa coisa que tem a ver com uma pesquisa que você está relacionando com essa primeira pergunta, e tem a ver com uma pesquisa que você já faz há muito tempo, né? Você já acompanha a política externa dos Estados Unidos há muito tempo. Assim, nessas análises que você coloca, tem artigo escrito sobre isso, inclusive artigo que nós publicamos juntos, ainda nessa primeira artigo na revista Sul Global. Nessas análises, você sempre colocou, e antes muitos analistas estarem falando isso agora, que Trump ele não se interessa por essa disputa da manutenção da hegemonia dos Estados Unidos, né? Significa que ele não vai colocar os Estados em novas guerras, na verdade, nem colocar novas guerras, e nem deixar em guerras em curso. Os Estados Unidos não querem ser o xerife do mundo, né? Para usar uma expressão da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do governo Clinton. Então, nesse início de governo, a gente já vê uma série de ações que vão nesse sentido, né? Corte de orçamento da defesa, corte de fechamento em setores da inteligência, na Agência de Desenvolvimento Internacional, né, a USAID, a gente fala USA, recuo dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia, né, anúncio dessa semana, embora mantenha o apoio forte a Israel, isso sempre vale pontuar, pressão sobre os aliados, México, Canadá, Europa, convocação no discurso que ele fez em Davos, né, chamada Rússia e China para conversa sobre, e você mencionou agora um dos recursos, né, estratégia, redução de arsenal nuclear, ações para demarcar fortemente a esfera de influência direta dos Estados Unidos aqui no Western Hemisphere, nas Américas. Ao mesmo tempo, ele tem dado declarações, faz anúncios que mostram que, sim, não se trata de uma retirada, de uma tendência ao maior isolacionismo, né, como na política dele de America First, mas de uma abordagem que é bastante unilateralista. E eu queria saber se você vê contradições, enfim, sobre entre esses discursos, as ações tomadas até aqui, a orientação, né, principal, a guideline da política dele. O que é, afinal, e aí a pergunta, né, depois desse longo preâmbulo, o que é, afinal, a política externa de Trump 2.0? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: quando a Segunda Guerra Mundial terminou, as elites norte-americanas, as elites econômicas, políticas, militares, empresariais, concluíram que os Estados Unidos deviam assumir a posição hegemônica. Liderados pelo presidente Franklin Roosevelt, concluíram isso. Entenderam que a Segunda Guerra Mundial somente aconteceu porque, após a Primeira Guerra, os Estados Unidos não assumiram as responsabilidades que lhe competiam. De modo que, no imediato pós-Segunda Guerra, elaborou-se a grande estratégia da contenção. Era necessário conter o comunismo. E aí não vou entrar em detalhes dessa estratégia. E ela se manteve até o final dos anos 80, até a queda do Muro de Berlim e principalmente depois, em 1991, com a dissolução do Estado Soviético. A partir daí, os elaboradores de política dos Estados Unidos passaram a ter dificuldades para encontrar uma ideia, né, uma grande estratégia que fosse tão eficaz quanto havia sido a estratégia da contenção. Não conseguiram. A cada período presidencial, reelaborava-se a grande estratégia. Agora, o que é necessário saber é o seguinte: que a grande estratégia, seja a da contenção, seja outras sucessivas, né, a estratégia da globalização do Bill Clinton, depois, enfim, as subsequentes, né, elas estavam assentadas, né, em um consenso bipartidário. Democratas e republicanos, todos estavam de acordo que cabia aos Estados Unidos exercer o poder hegemônico.
As divergências entre democratas e republicanos se dividiam aos meios, mas não aos fins. O fim, ou os fins eram os mesmos: alcançar, manter a posição hegemônica. Isso é básico para nós entendermos o senhor Donald Trump. Com ele, né, esse consenso se desmancha. Por quê? Em linhas gerais, de uma maneira direta, o Trump diz o seguinte: a luta pela hegemonia empobreceu e desgastou os Estados Unidos. Essa política de garantir uma posição hegemônica, ela é onerosa, ela é dispendiosa. E os nossos aliados se beneficiaram disso. Os europeus gastaram pouco com a sua defesa, deixando a cargo dos Estados Unidos garantir a defesa da Europa. E, com isso, os europeus desenvolveram sua economia e, mais do que isso, né, apresentam superávites comerciais com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos financiaram a defesa e financiaram a economia dos europeus. A troco de quê? E para que manter essa estrutura dispendiosa que é a estrutura da OTAN? No primeiro governo, ele exigiu dos europeus que aumentassem a sua participação financeira. Agora, nesse segundo governo, ele praticamente quer acabar com a OTAN. Quer dizer, os europeus que se virem. Então, a lógica do Trump é essa, né? O consenso em busca da hegemonia, ou o consenso para manter a hegemonia, né, ele, na verdade, vai contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. O Trump, ele tem uma concepção nacionalista, mercantilista. Quando ele diz América em primeiro lugar, ele não está pensando na América como potência hegemônica. Ele está pensando a América obtendo vantagens em todas as suas relações, bilaterais e multilaterais. Chega de os Estados Unidos gastarem dinheiro. Ademais, nós norte-americanos, diz ele, nos envolvemos em guerras onde o povo americano sequer sabe onde apontar no mapa. Nossos soldados pereceram, nossos soldados morreram em lugares distantes sem saber até por que estavam ali. Tudo isso em nome do benefício para os nossos aliados, a garantia e a proteção dos nossos aliados e despesa nossa. Evidentemente que essa é uma interpretação dele, não é? Porque o consenso bipartidário diz o seguinte: mas espera aí, Trump, não é? Tudo isso está assentado no complexo industrial militar. O complexo industrial militar, ele é uma parte importante da economia dos Estados Unidos, porque incentiva e absorve tecnologia de ponta, gera empregos de alta qualidade. E a indústria de armas emprega e paga impostos. Então, é uma parte importante da economia dos Estados Unidos, né? Atrofiar o complexo industrial militar, reduzir o escopo da economia norte-americana. Se ele não entende assim, a cabeça dele, como eu disse, é mercantilista, é comercial. No primeiro... Então, ele vai contra o consenso bipartidário, não é? Ele ganhou a maioria no Partido Republicano, há uma parte do Partido Republicano, a essa altura eu acho que estão todos com ele, mas no processo ele sofreu a oposição de uma parte do Partido Republicano e do Biden. Veja que quando termina o primeiro governo do Trump, o Joe Biden recoloca o complexo industrial militar no centro, não é? Dá toda a ajuda que pode para o Zelensky na Ucrânia. O apoio ao Zelensky tem ali
portanto, há uma concepção estratégica, essa do consenso bipartidário, que é impedir que uma potência assuma o controle da Eurásia. Portanto, é necessário colocar uma barreira separando a Rússia do resto da Europa, né? Se possível, essa era a ideia, integrar toda a Europa na OTAN para deixar toda a Europa nuclearizada nas fronteiras com a Rússia. O Trump considera isso uma tolice, uma besteira, não quer saber disso, né? Então, veja que isso já estava, essa ideia do Trump, ela já estava muito delineada no primeiro mandato, no discurso do primeiro mandato. Por isso você, muito gentilmente, atribui aí um pioneirismo, entre aspas, né? Que não, na verdade não é, mas, enfim, me envaidece um pouco. Mas sabe por quê? Claro, porque os analistas, de uma maneira geral, né, os cientistas políticos, os norte-americanistas e tal, eles estão assim, mais preocupados com a dissolução, com o declínio, com a queda da democracia norte-americana, né? Estão mais preocupados em discutir se o Trump é fascista ou não é. Né? Então, essa não é a minha discussão. Não que eu despreze isso, é uma questão de especialização, né? É uma questão de foco, uma questão de atenção. Eu reconheço que essas coisas são todas importantes, mas a minha preocupação, o meu foco de análise é outro, né? É a grande estratégia, é a inserção internacional dos Estados Unidos no mundo. Isso, para mim, ficou muito claro desde o início. Então, como eu dizia, quando o Biden volta ao poder, ele volta com tudo, com o complexo industrial militar. A mesma coisa, o mesmo investimento que ele faz na Ucrânia, ele faz em Israel, né? Dá carta branca para Benjamin Netanyahu e dá todo o apoio econômico e financeiro. Embora, né, aí nós temos que fazer um parêntese ou fazer um asterisco e botar no pé de página, que a relação dos Estados Unidos com Israel, ou a política externa dos Estados Unidos para com Israel, é diferente de tudo mais das relações dos Estados Unidos com o restante do mundo, né? Eu ousaria dizer, né, que a relação dos Estados Unidos com Israel é mais uma questão de política interna do que de política externa. A presença de Israel dentro dos Estados Unidos, a força de Israel dentro dos Estados Unidos, em todas as dimensões da vida social, econômica e política dos Estados Unidos, né, não tem igual no mundo, né? Israel está dentro dos Estados Unidos, de modo que a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, especialmente para Israel, é mais uma questão de política interna do que de lógica de política externa. Ou se a gente analisa a política externa, nós temos que levar em consideração que a raiz de tudo, o principal, está na política interna. Eu queria, Williams, tentar agora voltar lá à tua primeira fala, quando você tratou as diferenças entre política externa e grande estratégia, né? E agora essa última fala, quando você faz essa análise sobre o que significa o trumpismo, né, para o poder dos Estados Unidos, né? Veja, quando você volta lá na Segunda Guerra Mundial, você olha, os Estados Unidos agora tem uma posição diferente, elabora uma grande estratégia. A leitura era que as grandes guerras talvez tivessem acontecido porque os Estados Unidos não tinham uma grande estratégia bem definida, elaboram, e aí a lógica da contenção, acaba a Guerra Fria, consenso bipartidário em torno de uma política de hegemonia, e aí, se eu entendi bem, a hegemonia entendido como alguém que oferece bens públicos globais, né? Ou seja, cria-se uma rede, né, onde os participantes dessa rede ou dessa área de influência, de algum modo, ganham também, são beneficiados por fazer parte, né,
dessa zona de influência, e o Trump ele quebra justamente esse padrão ao colocar American First, ou seja, sempre tudo aquela lógica do olho por olho, dente por dente. Os Estados Unidos agora precisa ganhar sempre, ou seja, é uma quebra de um consenso em torno de uma política de hegemonia, ou seja, de promotor de bens públicos globais, e também a quebra de um padrão, de um consenso bipartidário, que, bem ou mal, sustentou, né, essa política hegemônica nos Estados Unidos no final ali do século XX e agora também em uma parte do século XXI. Então basicamente é esse o argumento. Agora, a dúvida que eu queria talvez transformar isso numa pergunta é o seguinte, porque me parece, então, voltando ao conceito de grande estratégia, se a hegemonia, o exercício da hegemonia não é o caminho do trumpismo, o que ele está tentando fazer? É um retorno ao concerto europeu, né, ao concerto de nações, aonde você, então, porque a gente já vê até sinais, né, de ele falar, não, eu vou conversar direto com Putin para poder acabar com a guerra, e não mais por intermédio de instituições ou de toda aquela arquitetura que tinha sido criada, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, via instituições multilaterais e tal, que de algum modo faziam, né, esse tipo de mediação dos interesses, né, dos diversos países. Então, o que é dentro dessa chave que você traz, o trumpismo dentro daquele conceito lá, o primeiro de grande estratégia, né? A gente está mais próximo do século XIX agora, ou não, é outra coisa? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, quando nós discutimos essa questão, é comum nós proferirmos uma série de conceitos, né, que nós supomos que quem quem nos ouve, quem nos vê, né, tem, familiaridade e muitas vezes não tem e tampouco precisa ter, não é? Então, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: o que que nós queremos falar com hegemonia? Isso é muito importante, porque a hegemonia, ela se distingue da dominação. Nós poderíamos dizer que a hegemonia é a dominação consentida. É uma dominação em que o dominado entende ser impossível reverter a situação de dominado e, por outro lado, consegue identificar benefícios. Agora, naturalmente que o hegemon tem que satisfazer essas expectativas, não é? Daí os Estados Unidos financiarem a OTAN, daí os Estados Unidos têm para exercer a sua hegemonia, tem, como você usou a expressão muito comum dos cientistas políticos, que é, né, promover bens públicos. É necessário mostrar que há vantagens em estar sob a hegemonia daquela superpotência, né? Portanto, a hegemonia se distingue da dominação pura e simples da política de força por isso, porque o hegemon está comprometido a promover benefícios para os demais. Os outros estados têm que se sentir protegidos de alguma maneira, né? Isso, se nós concentrarmos nosso olhar para a América Latina, né, o que que nós encontramos, né? As oligarquias latino-americanas se submetem docilmente à hegemonia dos Estados Unidos e, em contrapartida, né, tem todo o apoio para manter a sua política oligárquica contrária a qualquer tipo de mudança social. Qualquer reformismo social é visto como comunismo, é apresentado assim como com grande histeria. Então, vejo que as oligarquias norte-americanas se submetem à hegemonia norte-americana e, em contrapartida, elas ganham total liberdade para manter, né, a sua política conservadora, contrária a qualquer reforma social. Então, a hegemonia a hegemonia nós devemos entender dessa maneira. Agora, o que acontece no caso norte-americano é o seguinte: nós estamos falando apenas dos Estados Unidos, né? Quer dizer, por que que a política hegemônica ela é posta em questão, não é? Por que aparece um Donald Trump
né, que considera que a busca pela hegemonia é contraproducente, porque há um concorrente, né? Porque apareceu um concorrente, que é a República Popular da China. Hum? A República Popular da China, ela coloca em questão a hegemonia norte-americana. Mas antes de avançar nisso, eu dei um passo, acho que grande demais, é necessário recuar um pouco e dizer o seguinte: qual o fundamento da hegemonia, né? Para quê, né, ser hegemônico? Para manter vantagens econômicas, né? Uma das dimensões, uma das facetas desse consenso bipartidário que se forma no pós-Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, né, é a ideia de que o papel do Estado é proteger e abrir caminho para as empresas norte-americanas no mundo. Se você tiver curiosidade de verificar qual é a composição dos conselheiros que planejaram o Plano Marshall, o plano de ajuda econômica à Europa no final da guerra, não é todos os grandes executivos da Coca-Cola, da da GE, todos são os empresários, né? Os empresários tomam de assalto, o grande capital toma de assalto o governo dos Estados Unidos, o aparelho de Estado dos Estados Unidos, né? Então, vejam que nos Estados Unidos esse processo ele se completa, né? O poder do grande capital nos Estados Unidos é total. A gente não tem nenhuma crise social nos Estados Unidos. Se a gente excluir, né, a questão da cidadania para os negros na década de 60, né, o restante é tudo dominado. Os sindicatos fazem o jogo do grande capital, não há tensão social fora da questão racial, né, não há tensão entre capital e trabalho, porque o capital dominou completamente. Então, o papel do Estado é esse, né? É proteger as empresas norte-americanas e abrir caminho para as empresas norte-americanas. Isso implica em quê? Em ser agressivo com os outros estados na busca de fontes de matérias-primas, de mercado, de proteger as rotas comerciais, e aí se coloca bases militares em toda parte, né? A proteção contra qualquer forma de contestação, né? O Trump agora, eu vou usar o Zaid, né? Não vou usar a pronúncia norte-americana, porque o Zaid aqui nos anos 60 era alvo, né, dos estudantes da época, né? Meus professores, meus antecessores foram para as ruas para denunciar ao Zaid, porque o Trump dissolve o Zaid e muita gente lamenta: que pena, porque prestaram tanta ajuda. Sim, é verdade, prestaram muita ajuda, mas o Zaid sempre foi uma proteção para a nação da CIA. Tu não sabe disso, né? Então, essa estrutura toda foi montada para benefício do complexo industrial dos Estados Unidos. A hegemonia é para isso, né? A hegemonia não é apenas para satisfazer a vaidade, o orgulho dos governantes da sociedade norte-americana, né? É para garantir o rendimento do grande capital e afastar os concorrentes, né? Então, o poder hegemônico é isso. Não se pode pensar a hegemonia apenas em mera elucubração, né, intelectual política. Não, a coisa se dá no terreno, como se costuma dizer, né? Então, a hegemonia é isso. E vejam, aí eu volto ao meu argumento. Essa estrutura fica balançada, né, quando a China desponta como uma grande concorrente, né? E pior, né, não basta ser uma grande concorrente, que é uma concorrente desconcertante, porque é uma concorrente que aparece
né, com ideias muito próprias, muito específicas, com uma forma muito, muito, muito própria de fazer a leitura das relações internacionais, né, de inserir o país na teia das relações internacionais, estabelecer os seus objetivos, porque nós temos que entender o seguinte também, quando nós falamos no projeto hegemônico dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, né, não é apenas, né, o essa ideia de proteger o aparelho industrial, as empresas, né, isso tem uma dimensão, né, teórica e política. Tem uma dimensão teórica, né, porque os Estados Unidos, junto com isso, criam uma disciplina, essa nossa disciplina das relações internacionais, né. Os Estados Unidos criam o que é criar uma disciplina, né, é elaborar um rol, né, um dispositivo teórico, conceitual, né, que condiciona a visão de mundo, né, que funciona como essas lentes aqui para ver o mundo. E isso é disseminado por todo mundo a partir sobretudo da década de 90, quando o comunismo deixa de ser uma ameaça, a guerra nuclear deixa de ser uma ameaça, então se dissemina o estudo das relações internacionais com base no dispositivo teórico conceitual dos Estados Unidos, que tanto funciona para interpretar o que nós vemos, o que nós assistimos, mas, né, serve também, né, para criar, para gerar políticas. E a diferença para com a China é que os chineses estudaram muito isso, estudaram todo esse dispositivo teórico conceitual e misturaram, né, e elaboraram e desenvolveram o seu próprio. E isso é desconcertante, porque daqui para frente, né, eu ouso dizer o seguinte: nós vamos ter que rever toda essa disciplina de relações internacionais e passar a entender e assimilar a visão chinesa. Então, é a China o perturbador, né? E o Trump nisso? O Trump percebe, quer dizer, quando a gente vamos abrir outro parênteses, quando a gente fala o Trump percebe, né, eu não estou na cabeça do Trump, eu não tenho intimidade com o Trump, eu converso com o Trump. Quando eu digo o Trump percebe, eu procuro interpretar logicamente as ações dele, não é? Então, pela lógica das ações do Trump, o Trump entendeu o seguinte, que não há como parar a máquina chinesa. A máquina chinesa é imbatível. Os chineses entraram num caminho que não é possível detê-los. Houve uma época que era. Na década de 90, havia uma parte do Partido Republicano que criticava duramente o Bill Clinton pela estratégia do Bill Clinton de promover a globalização. E diziam muito claramente, né, isso vai favorecer os chineses e os chineses vão nos engolir. Eu próprio vi e ouvi, né, um importante membro do aparelho de Estado norte-americano dizer isso, aqui no Brasil. A política de globalização do Bill Clinton é um erro. Isso vai, no futuro, irá contra nós, porque nós vamos abrir caminho para a China. E pronto, isso aconteceu, não tem mais remédio, e o Trump sabe perfeitamente que não é possível parar a China. Então, o que ele quer fazer? Qual é a lógica dele? Né? A América não pode ficar isolada. Né? A América não pode financiar a defesa, financiar a economia dos outros, porque os chineses estão aí, né, avançando continuamente. Não há como detê-los. Agora, também nós temos que cuidar de nós e não podemos ficar isolados. Então, nós temos que criar. Aí você tem razão, Felipe. É uma lógica do século XIX. Nós temos que criar uma área nossa, que seja nossa,
né, onde os chineses não entrem, porque é impossível. É impossível fazer com que eles desenvolvam lá a nova rota da seda, que eles façam isso. Não dá. Agora, nós temos que fortalecer isso. Por isso que ele diz: olha, nós queremos a Groenlândia, nós queremos o Canadá, eles têm que sair do canal do Panamá, né? Porque isso tem que ser nosso. Isso tem que ser nosso, né? Nós temos que ter a nossa área de influência. A nossa área de influência a gente não pode perder, né? Ela tem que ser nossa. Agora, o resto da Europa, os europeus que se virem. Não há como cuidar do problema dos europeus, né? E ainda tem um mecanismo que eu não sei até onde, né, até onde é uma coisa assim pensada, elaborada, porque uma das características do governo Trump é que ele não tem intelectuais, né, teorizando, né? Não há intelectuais ao lado do Trump, né, tentando mostrar qual a vantagem que os europeus terão de ficarem afastados dos Estados Unidos. Não, o governo dele é muito pragmático e o secretariado dele, né, chega a ser assim caricatural, né? Os tipos que ele escolheu, as pessoas ficaram, né, os americanos, os norte-americanos, né, ficaram sem entender, né, como é possível, né, colocar esses tipos, mas eles estão ali porque eles são fiéis, né, e eles estão perfeitamente afinados com o pensamento do Trump. Então, o Trump não tem grandes elaboradores, não tem grandes intelectuais, não tem um John Nye para ficar falando das maravilhas da globalização, nada disso. A coisa dele é ação, não é? Né, mas é possível interpretar, não é, que uma das coisas que ele está tentando fazer é a Rússia da China, né? É desfazer o que o Nixon fez, não é? Dizer: olha, essa coisa de dominar a Eurásia, isso tudo é besteira, isso é coisa de intelectual europeu, dessa gente dos democratas, etc. e tal, né? Agora, os russos têm que estar conosco. Os russos não podem. Os russos não podem estar com os chineses, né? Os russos são brancos, eurasianos, têm um poder nuclear e tal. Eu me entendo com o Putin, né? Então, mas isso, veja só, isso é uma interpretação, né? É uma interpretação com os passos iniciais, mas tudo leva a crer que sim, né? Que a ideia é essa, né? Ou não permitir que os russos fiquem com os chineses, porque aí a gente também pode levar para eu já vou dar uma parada para respirar, mas a gente também pode pegar um outro ângulo e dizer o seguinte, né? Russos e chineses juntos constituem o vértice do BRICS. E o BRICS é uma ameaça. Aí eu ia justamente falar assim, as nossas conversas há muito tempo, lá atrás, que o que a gente percebia era que, na verdade, o Washington Establishment estrategista, eles ainda não tinham muito entendimento, muita noção do peso do BRICS, né? E me parece, enfim, com as ações, as declarações atálicas, o Trump ele entende o que isso significa. Então, eu queria que você falasse também sobre, né, para quem está ouvindo, por que BRICS é o grupo BRICS, acrônimo, né, de Brasil, Índia, Rússia, China, agora África do Sul, e aí tem mais um monte de país aí agregado. Por que é importante? Por que causa essa reação, né, nos Estados Unidos de Trump? E dizer que você, se alguém tiver curiosidade, o Williams publicou um livro sobre China, né? A China é a Nova Ordem Internacional, é um livro assim, de leitura acessível, né? Não é muito longo, então acho que dá para, né, esclarece aí qualquer dúvida mais inicial. Ainda sobre na esteira, né, desse debate né, sobre a ordem internacional, eu olho para a política doméstica, né, você falou do complexo industrial militar, assim, que tipo de reação vai ter? Porque, assim, isso não é consensual.
Aí a gente sabe que alguns consensos dos últimos anos, eles foram até bastante artificiais, né? Por exemplo, o consenso no pós-11 de setembro, né? Um consenso que se esfacelou rapidamente, né? Na verdade, desde o Vietnã que a gente não tem um consenso sólido, né? Em política externa, grande estratégia. Mas você vê também uma reação doméstica, como é que esses atores, né, vão defender esses interesses? Porque agora também é um outro complexo, tecnológico, enfim, Elon Musk e a papata dele chegando, essa reação, né. Eu já coloquei 2 perguntas aí, Nunes, e aí você que se vire pra responder. Isso é, isso, a resposta a essa pergunta, né, eu vou recorrer inicialmente, jocosamente, claro, né, àquela frase famosa que, né, já se tornou folclórica do Garrincha para o Feola, né. Ele combinou com os russos, né, porque uma coisa é formular essa coisa toda e outra coisa é saber, porque a questão da política, né, e especialmente a política externa é isso, você apresenta a sua política, você põe em andamento, né, mas as consequências vão depender muito, da reação que ela provoca. Nada garante que os outros países vão se comportar exatamente como o senhor Donald Trump, né, como ele deseja, né. Ó, quer dizer, olha, eu faço um reparo na sua intervenção, né, dizendo dizendo o seguinte, que os americanos, os norte-americanos não deram muita importância para o BRICS quando ele se formou. Deram sim, né. Nós aqui não, quer dizer, nós aqui, o Brasil de uma maneira geral, que não entendia ou ainda não entende o que é o BRICS, né. Houve um houve uma época que por relações, assim, institucionais, né, eu dava aula em determinado setor, onde essas questões eram importantes, e eu falava do BRICS e ninguém conseguia alcançar, ninguém conseguia entender. E uma das razões que eu apontava para a importância de entender e o alcance do BRICS era justamente que os norte-americanos, os think tanks norte-americanos, o Brookings, por exemplo, né, debateram intensamente o BRICS logo no seu início, né. E uma coisa que eles diziam, uma coisa que era consensual entre eles, né, era que esse consensual é pouco, era uma unanimidade, né, é de que o Brasil não podia participar do BRICS de nenhuma maneira, né, porque o BRICS nasceu, né, como uma proposta de mudança da ordem internacional, né. O BRICS não cai do céu, não é uma coisa assim que acontece inesperadamente, né. Os países que compõem o BRICS têm um histórico. Ah, o Brasil tem uma história de contestação, né, da ordem internacional, uma contestação parcial, uma contestação, hã, econômica, né. Principalmente no período em que o Brasil lutou pelo desenvolvimento, tinha uma política desenvolvimentista, aí havia uma perspectiva de mudança da ordem. O Brasil teve um papel importante em meados da década de 70, quando na ONU se lançou a questão da nova ordem econômica internacional. A Rússia não precisa nem dizer, né, os russos contestam a ordem, desde lá de outubro de 1917, o Lenin, o Trotsky e tal, né, contestavam a ordem. O mesmo pode ser dito a respeito dos chineses, né, em 1949, setou e pronto, né, não queremos essa ordem. Então há toda uma e os indianos têm uma participação política internacional muito importante, porque desde que se tornaram independentes da Grã-Bretanha em 1947, eles iniciaram todo um trajetória de política externa e lideraram a criação do movimento dos países não alinhados, né. Então, portanto, esses países, e a África do Sul lutou contra o apartheid, né, lutou contra todo mundo branco, podemos assim dizer, né, até 1990.
Então, os países do BRICS se uniram para contestar a ordem, ou lutando contra a ordem. O BRICS nasce como uma articulação diplomática na ação nos fóruns internacionais. Para que isso fique mais claro, vamos imaginar a seguinte situação. Há uma votação da Organização Mundial da Saúde, né, a respeito de remédios genéricos para combater o HIV. Então, o que costumava haver? Naturalmente, né, brasileiros, indianos, chineses, russos, os diplomatas se reuniam e se perguntavam: o que nós achamos disso? Né? Como é que nós vamos votar? E votavam em bloco, portanto, determinando o resultado das eleições. Então, a articulação diplomática ela funcionou em várias instituições, né, do dispositivo ONU. Isso, a partir de 2006, quer dizer, institucionalizado não é a minha palavra, mas essa prática ela se tornou corrente, né? Em 2009, evoluiu para a participação dos presidentes, dos chefes de governo, dos chefes de Estado, que começaram, então, a se reunir, né? E montar uma estratégia. Então, essa é a coisa. E criaram o Banco do BRICS, criaram o fundo, né, do BRICS, o fundo de arranjo monetário, quer dizer, criando, portanto, uma ordem paralela. Agora, isso é um processo, e o objetivo é o fim da hegemonia norte-americana, porque, a despeito de tudo isso, a hegemonia norte-americana se mantém, né, em função do dólar. O dólar ainda é a moeda internacional, né, e é muito difícil substituí-la assim da noite para o dia, né? Veja que a substituição da libra esterlina pelo dólar foi um processo longo, teve uma guerra no meio. Até no fim da Segunda Guerra Mundial, a moeda de referência era, lá na década de 30, a libra se desvinculou do ouro, né? E ao fim da guerra, então, recuperou-se o padrão ouro, mas já não mais com a libra esterlina e com o dólar, né? É um processo muito difícil. E até porque hoje não há mais, né, a referência ao ouro. Ou as pessoas guardam dólar porque confiam no dólar, confiam em Deus que protege o dólar, essas coisas. Então, essa é a última trincheira da hegemonia norte-americana, né? E o BRICS tem estimulado, né, o uso de moedas nacionais paralelamente ao dólar, né? Obedecendo a tática dos chineses de sempre comer o mingau pelas beirinhas, não é? Então, o processo está sendo esse, paulatinamente, vagarosamente e sempre lateralmente, usando moedas nacionais e evitando a moeda internacional que é o dólar. Então, o BRICS tem uma importância muito grande, o Trump sabe disso, e essa bravata dele de que dei um tiro mortal no BRICS, isso não faz o menor sentido. Só um comentário extra, né, sobre. Você mencionou os think tanks, os BRICS. No início, acompanhando bem esses relatórios também, no início, em relação a BRICS, a concentração de interesse era muito na China. Era mais assim, a China e esses outros países, né? Conforme o processo e usando entre parênteses também, né, como você fez, esse processo de institucionalização, ele foi se ampliando, e aí passou-se a olhar com preocupação para o BRICS como não, e esse grupo, sim, e aí todos os seus integrantes é um ator forte, é um ator e tal, e aí Trump Veja que há há um método na ampliação do BRICS, não é? O BRICS não é assim para quem quer, não é? Há um método.
E qual é o método? Que sempre entraram os países estranhos, né? Foram admitidos os países estranhos, Etiópia, meu Deus, a Etiópia, o Egito, né? Mas isso tem um método, né? O método é a energia. A energia e o compromisso com o desenvolvimento. Vejam que é uma questão muito interessante, que é o seguinte: a China sempre, desde lá de 1949, vamos dizer, desde 1955, lá em Bandung, a China se apresenta como um país em desenvolvimento, né. Aí muito analista desavisado diz: "Isso é bobagem, a China deixou de ser um país em desenvolvimento há muito tempo, não é? A China é uma superpotência econômica", mas não é disso que se trata, meu caro, não é? Meu caro analista, a questão não é essa. É óbvio que a economia chinesa, né, está muitíssimo além da média das economias em desenvolvimento. O problema é o seguinte, é que a política externa chinesa é uma política comprometida com o desenvolvimento. A hegemonia chinesa marca uma diferença importantíssima em relação à hegemonia norte-americana. A hegemonia norte-americana sempre tratou os países, subordinados como vassalos, né. Sempre foi uma política de sugar, hã, as riquezas nacionais, abrir caminho para as suas empresas, abrir caminho para os seus empresários, seus interesses e manter, né, manter, como o exemplo que eu dei da América Latina, as elites mais tacanhas, né. Mas não, a política chinesa não é isso. A política chinesa é de promover, né, o desenvolvimento, né. Quando a China diz que é um país em desenvolvimento, é que ela tem um compromisso com o desenvolvimento. Então, todo o seu investimento é em infraestrutura, é em ferrovias, rodovias, portos, sobretudo portos, não é? Então, essa e mais, né, uma coisa que perturba muito, né. Os chineses, desde que eles fizeram lá com o acordo com os indianos a respeito do Tibete, né, que eles têm muito claro a política da não ingerência nos assuntos dos outros estados. Então, os chineses fazem negócios, mas não se envolvem na política, não condicionam: "Olha, só vamos emprestar, só vamos investir se vocês forem democráticos ou não forem", né. Não, os chineses consideram isso uma questão interna a cada estado, não se envolvem. E eles são, assim, rigorosos nesse seu procedimento, entendeu? Então a China tem essa linha, né, e levou isso para o BRICS, né, levou essa linha para o BRICS. Esse é o compromisso do BRICS, um compromisso com desenvolvimento e com não ingerência, né. Por isso que o Brasil andou pisando na bola, vamos assim dizer, né. O Brasil descarrilhou aí, né, na sua relação com a Venezuela. E Williams, e aí uma última provocação que eu queria fazer é o seguinte, veja, na tua fala, você traz alguns elementos de novo importantes. Eu estou resgatando até para também ajudar o ouvinte, né. Por exemplo, você fala que nos Estados Unidos, meio que o capital venceu a disputa com o trabalho, né, e que não há tensões muito, exceto ali, em alguns momentos históricos, tensões raciais, não há uma real tensão entre capital e trabalho, né, e que o capital venceu e está presente desde a teologia até o Estado, enfim, a lógica do American Way, né, que está tudo dominou os sindicatos, enfim. É o discurso, preponderante dentro da sociedade americana. E, ao mesmo tempo, você também traz um elemento que eu achei muito interessante, como que dentro dessa história, né, do poder americano que você brilhantemente narrou aqui, o Estado sempre foi um instrumento para abrir, essa foi a expressão que você usou, para abrir espaço ou para abrir mercado para as empresas americanas, né. E uma coisa está relacionada à outra, né, o capital vence, e aí se apodera do Estado, e aí o Estado agora tem uma função de garantir, além da proteção,
das empresas garantir espaço, quer seja por meio de abertura de mercados ou até enfim, uma criação de uma estrutura de acolhimento, né? E aí aparece o complexo industrial militar na tua fala. Só um parênteses, é muito sintomático ver o Elon Musk na posição que ele está, que é uma foto, um retrato disso. E, aliás, tem um texto muito bom no Opeu, aí já fazendo um jabá no Opeu, do Observatório, aqui, ó, Reflexões sobre Trump, Musk e a simbiose público-privada nos Estados Unidos, o texto do João Gaspar, aí já está lá no site do Opeu, recomendo bastante. Enfim, fecha esse parênteses, né? Aí a contradição, não do teu argumento, mas talvez a contradição que o Trump deva enfrentar, foi uma que a gente inclusive viu no primeiro governo. Na primeira guerra comercial, por exemplo, com a China, o Trump ele eleva as tarifas, né, para as importações chinesas, com o argumento de que a China não joga de maneira leal e tal, que há um desnível muito grande na balança comercial dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos elevam as suas barreiras tarifárias, dentro dessa lógica mercantilista que você colocou, e a China vai retalhar. E quando a China retalha, o tempo vai passando, as empresas americanas que dependem do mercado chinês começam a pedir internamente o fim da disputa, porque dependem ou porque fazem parte, né, produzem componentes a partir do mercado chinês ou porque dependem do mercado chinês para escoar sua produção. Então, ao mesmo tempo que o Estado abre caminho para as empresas americanas, essas empresas também dependem desses mercados para poder fazer com que os seus negócios continuem lucrativos, né? Então, a dúvida é justamente essa. Essa lógica de fechamento, ela tem limites, né? É isso que a Tati chama de diques de contenção, possíveis, né, contenções internas que poderiam ser criadas, né, dentro da disputa interna para que houvesse algum tipo de contenção a esse ímpeto trumpista de sair retalhando todo mundo. Uma coisa é retalhar o Brasil, tal, que tem ali um efeito pontual no outro setor, mas que pode ser facilmente substituído por outro país, outro fornecedor. Mas uma outra coisa é você, por exemplo, retalhar Canadá e México, onde os Estados Unidos têm uma relação muito mais complexa, ou principalmente retalhar a China, onde a economia americana depende, né, do mercado chinês. Então, eu não sei se eu me fiz claro, mas a ideia é um pouco essa, né? Será que a gente entendeu essa primeira face da moeda, né? O trumpismo como uma reação enfim, a esse um novo momento, né, da política internacional com a ascensão chinesa e esse redesenho, né, do papel dos Estados Unidos no mundo, essa crítica a uma política de hegemonia que não colocava os Estados Unidos em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, ao enfrentar essa política dentro dessa lógica das grandes potências, né, cria um problema interno cujo qual o capitalismo americano também está ancorado, né? Resumindo, né? Se essas contradições poderiam colocar algum tipo de limite a esse ímpeto trumpista, porque no primeiro governo, bem ou mal, colocou, né? Agora, não sei se teriam, né, essas condições, se elas estariam postas também no segundo governo. Não, a sua observação é claríssima e extremamente pertinente, né? Porque, veja, eu falei, o governo Trump não tem intelectuais, né, teorizando a respeito dos objetivos que ele pretende alcançar, tampouco justificando essas medidas. É tudo feito assim de afogadilho, né? Mas, né, há contradições. Há uma contradição clara dentro do governo, né, que é esse pessoal da imigração, que é uma coisa que o Trump tem ali como ponto de honra do governo dele, né, e o pessoal da economia. Eu citei aqui a Venezuela não por acaso, porque o Trump saiu e ainda tem uma coisa que eu me permito acrescentar para entender isso, o Trump não tem, ao contrário dos outros,
qualquer preocupação em ser uma referência internacional, de ser um líder internacional, líder de movimento. Não, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele luta. Os Estados Unidos voltam a ser grande. Acabou, né? Então, esses tipos que ficam o bajulando, né, como o nosso Jair Bolsonaro, como o Javier Milei, ele os vê como tipos exóticos. Né? A iconografia, nesse sentido, é muito ilustrativa, né? Você vê aqueles encontros do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro com o Trump, ele os olha com um olhar divertido, como uns tipos exóticos, como se fossem uns ETs que estivessem chegando ali, porque ele tinha, olha, esses caras são engraçados, eles gostam de mim, não tem compromisso nenhum com eles. Não tem compromisso nenhum. Tanto que ele amassou a Argentina agora, já com o Bolsonaro, ele fez a mesma coisa, ele não tem a menor preocupação em agradar ninguém. Não tem. Né? Esses tolos que ficam, o bajulando, só estão se expondo ao ridículo. Não vão obter vantagem nenhuma com isso, desde que as expectativas deles entrem em choque com os interesses dos Estados Unidos. Né? Então, há uma contradição aí importante, que é o pessoal da imigração e o pessoal da economia. Isso se revelou com muita clareza na Venezuela. Né? Ele falou um monte de coisas para o Canadá, para o México, mas com a Venezuela ele enviou um representante seu. Por quê? Por quê? Porque os empresários que o apoiam, o alto comando da Chevron, né, disse para ele, com a Venezuela é diferente, a gente não pode prescindir do petróleo de alta qualidade da Venezuela. Essa política anti-imigratória, essas sanções, são contraproducentes. Esses imigrantes venezuelanos estão todos aqui porque eles saíram expulsos pelas sanções que nós impusemos. Então, a gente tem que ter calma. Então, pega esse pessoal da imigração, aí expulsa brasileiro, guatemalteco, mas venezuelano, vamos com calma, porque os caras têm petróleo, nós precisamos desse petróleo. Então, veja que o radicalismo da imigração chega em determinados momentos que entra em contradição com os interesses das empresas norte-americanas. Né? Essa é uma contradição dentro do governo. Né? Ele vai ter que ficar como segurando dois cachorros bravos, né? Um em cada mão. E o pessoal da imigração não é. Né? Essa é uma coisa. E a outra coisa que você observa muito bem, né? Que é o seguinte, quando eu falo, né, em nacionalismo mercantilista, né, isso é como o Max Weber diria, o ideal tipo, né? Porque nós estamos muito longe do capitalismo da era do mercantilismo. Nós estamos na era do capitalismo globalizado. E você tem toda razão, não dá para desglobalizar. O capitalismo é um sistema econômico de vocação internacional. Ele foi se desenvolvendo, se internacionalizando e se entrelaçando cada vez mais. Então, essa ideia simplória do Trump, de que ele vai impor taxas a todo mundo, ele vai levar vantagem, todo mundo vai levar desvantagem ao mesmo tempo, isso não vai acontecer. Né? Mesmo no Partido Republicano, os economistas mais sérios dizem, olha, isso daí vai revelar dentro da nossa economia, isso vai gerar inflação, isso vai gerar escassez, né? Problemas, não tem uma desglobalização, um nacionalismo dessa maneira. Né? O Trump, em determinado momento, vai se haver com as contradições do seu governo. De um lado, essa política de imigração, de outro lado, um compromisso com as empresas. Né? Não é possível manter essas duas políticas alinhadas em todo o tempo. E a outra contradição é a contradição da globalização. Né? Como diziam lá os teóricos norte-americanos das relações internacionais, o sistema ele contém uma interdependência complexa.
Então, não há como tomar uma decisão unilateral e ser o único e exclusivo responsável por ela e assumir todas as consequências. Não há. Portanto, ele vai se deparar com isso, não é? É perfeitamente possível, sim, tomar algumas medidas nacionalizadoras, não é? E isso, do ponto de vista norte-americano, como do nosso ponto de vista brasileiro, é muito saudável, não é? Porque o objetivo dele, o objetivo apontado por ele sempre qual foi, né? De gerar empregos, fatos americanos, fazer com que as riquezas fiquem dentro dos Estados Unidos. A globalização exportou os empregos dos norte-americanos para a China, para a Indonésia, para a Índia, para outros lugares, e os Estados Unidos caiu. Então ele quer recuperar isso. Isso é muito saudável. Nós devíamos também pensar dessa maneira. Mas isso tem um limite, né? Tem os limites impostos pela própria estrutura do sistema capitalista de produção. Sim, a gente vai ter que te receber aqui muitas outras vezes, viu, Williams, para a gente ir acompanhando essas contradições à medida que elas forem acontecendo, né? Mas de fato... Quero interpretar isso como um elogio. Certamente, porque de fato a gente está numa encruzilhada histórica, né? E eu acho que a gente vai precisar de muitas outras aulas como essa para poder dar conta de compreender o que está acontecendo no sistema internacional. Tati, puxa, eu queria muito agradecer mesmo a você, ao Williams, por essa parceria, por essa aula, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu adorei a conversa. Foi um prazer e até o próximo episódio. Até, de minha parte, foi um grande prazer. Foi uma conversa muito prazerosa, muito interessante, né? Ter interlocutores inteligentes, com boas questões, né? Isso faz o tempo passe rápido, né? Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.